e que ele vai essa expressão, situações limite, ele vai buscar no Álvaro Vieira Pinto, né? Que ele vai dizer que são situações constituídas por contradições que envolvem os indivíduos, produzindo-lhes aderência aos fatos e levando-os a perceber como fatalismo aquilo que está acontecendo. Acreditam que não pode alterar essa situação porque foram determinadas por um passado, por um destino inexorável. E isso ajuda a silenciar suas vozes e os paralisa, buscando, às vezes, apenas na religião um caminho para uma outra vida, na medida em que nesta nada pode ser feito, né? Então, situações limites seriam aquelas situações em que todos nós, né, nos vemos em alguns momentos e encaramos como fatalismo, como aquilo que é inexorável, que é um já dado, um destino, e não tem como a gente sair disso, né? Não tem como ultrapassar essa situação. E aí ele vai pegar, ainda no Álvaro Vieira Pinto, a ideia dos atos limite, né? O que são isso? São ações necessárias para superar ou negar essas situações limite, né? E esses atos limite, eles não são só uma pedagogia da denúncia, né? O Paulo Freire tinha muito essa marca de não ser não trabalhar só pela via da denúncia, mas sempre ele dizia, tem a denúncia, mas tem o anúncio de alguma coisa que pode ser experienciada e que ele vai chamar então de um inédito viável, né? Alguma coisa que não foi ainda experienciada, tá? que é nova, né? No sentido de por isso é inédito, mas que é viável, que é possível, tá? É possível de ser feito. E por que eu estou trazendo isso aqui, né? Nessa mesa, nessa semana da psicologia? Para a gente pensar que isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa semana da psicologia que vocês estão organizando, são atos limites. É um ato limite que pode e deve produzir situações inéditos viáveis, né? A partir disso, a partir desse inédito viável que a gente já está produzindo aqui, outros inéditos viáveis serão possíveis de ser produzidos, né? E o Paulo Freire vai dizer, em alguns momentos eu vou ler, gente, porque eu jamais vou falar tão bonito como o Paulo Freire, então eu prefiro ler. Os inéditos viáveis são sempre sonhos coletivos, democráticos, a serviço do mais humano que existe em nós, a nossa humanização, que é essa ideia de ser mais que ele traz na obra dele. É uma categoria que expressa toda uma crença na possibilidade da utopia, na transformação das pessoas e do mundo, e, portanto, é tarefa de todos nós. Né? E a utopia, para o Paulo Freire, ele vai dizer, é sinônimo de esperança crítica. Esperança que não é pura espera, nem projeção idealizada. É uma necessidade ontológica e atitude crítica, a ser sempre ampliada. Sem esperança, não podemos lutar. Mas também não podemos colocar na esperança toda a possibilidade de mudança, na medida em que, enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. Então ele vai falar sempre que a palavra, ela é sempre praxis, né? Ele fala da palavra ação. Então, a praxis é esse movimento por onde passa o processo educativo, que é um movimento de espiral, né? De ação, reflexão, movimento contínuo, permanente, e que nunca acaba, na medida em que nós somos inacabados, né? Então esse movimento nunca acaba. Essa ideia de que eu ajo, eu faço alguma coisa, eu reflito sobre a minha ação, e aí eu volto a agir. Essa é a ideia de praxis que está na pedagogia do oprimido. Mais tarde, né, na pedagogia da esperança, 20 anos depois, quando ele vai fazer uma reflexão, ele se encontra de novo com a pedagogia do oprimido, ele vai reler, ele vai reescrever a pedagogia do oprimido, ele já coloca uma terceira ideia aí, que é a da teorização, né? Então ele vai dizer, a praxis é ação, reflexão, teorização, nesse movimento contínuo. Eu ajo no mundo, eu reflito sobre a minha ação, eu vou à teoria, ver o que a teoria me ensina sobre isso, né? Eu não preciso reinventar a roda sempre, muitos já pensaram antes de mim, e aí eu volto à ação. E quando eu volto a essa ação, eu volto muito mais robusto, muito mais consistente, né? Com muito mais consistência para intervir no mundo, né? E ele vai dizer, a praxis é isso, né? E ele tem uma fala que é muito interessante no início do Pedagogia do Oprimido, que ele fala assim,
Ação sem reflexão é ativismo. Reflexão sem ação é mimimi. E bota-se mesmo, mimimi. Então, assim, ação e reflexão eles têm que estar juntos. Por isso que eles chamam de praxis. É isso. Ação e reflexão sempre juntos. Nunca só um dos lados, né? Bom, como eu falei, né? Eu falei em 15 minutos de tentar resumir o Paulo Freire. Eu tentei pegar os conceitos mais importantes da obra dessa obra, né, da Pedagogia do Oprimido, para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Eu acho que eu vou colocar uma provocação e depois a gente, no debate, a gente pode ir adiante, né? O Paulo Freire voltou do exílio, ele ficou muito tempo exilado, né? Ele foi preso com o golpe militar, porque ele já estava começando essa experiência de alfabetização de adultos, que foi considerada subversiva. E começa essa experiência na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e logo em 63. E em 64 veio o golpe militar, ele foi preso, ele ficou 75 dias preso, e ele conta essa experiência da prisão como algo extremamente traumático, né? Ele diz: eu nunca fui torturado, fui muito bem tratado fisicamente na prisão, mas só o fato de eu saber que eu era um educador e estava preso por causa de um golpe militar, isso para mim já era o puro sofrimento. Ninguém precisava mais me torturar mais do que isso. Isso em si já era uma tortura. E ele depois vai para a Bolívia, depois vai para o Chile, ele passa muito tempo no Chile, né? Depois ele vai para os Estados Unidos, depois para a Suíça e para a África, né? Ele volta então em 1980, quando teve a anistia, né? E ele foi realmente considerado persona não grata. Tem um documento do governo do Ernesto Geisel, diz que lista 8 brasileiros proibidos de voltar ao Brasil durante a ditadura. Um desses 8 era o Paulo Freire, né? E ele ficava perplexo com isso. Gente, eu sou tão perigoso assim? Ele estava numa lista de 8 pessoas que outros podiam vir, ele não. Tanto que ele foi um dos últimos a voltar, né, do exílio. E aí a provocação que eu quero colocar é que é a seguinte: ele voltou em 1980 e morreu em 1997. Algumas pequenas experiências com a epistemologia do Paulo Freire, com a pedagogia do Paulo Freire, algumas poucas foram feitas. Uma delas foi essa que eu participei, de alfabetização de adultos, né? A gente viajou o país inteiro, principalmente o Nordeste, formando alfabetizadores em comunidades carentes. Uma outra experimentação que ainda está viva, né, é o GOVA, em São Paulo, né, o Movimento de Alfabetização de São Paulo. Mas, assim, pro tamanho do Paulo Freire, né, é muito pouco o que no Brasil é feito em relação a ele, né? Paulo Freire tem os livros dele são traduzidos em inúmeras línguas, ele é estudado no mundo inteiro, tem uma série de organismos internacionais que cuidam da obra dele, né, que cuidam de preservar o legado dele, e aqui no Brasil ele pouco é conhecido. Como eu falei para vocês, até 1 ano e meio atrás, a maioria da geração de vocês não sabia quem era Paulo Freire, e hoje ainda não sabe. Se interessa porque diz: não, se o Bolsonaro odeia, eu devo gostar, então deixa eu procurar quem é, saber quem é. Mas ao mesmo tempo, mas de qualquer forma não conhecem, não estudam, e o Paulo Freire não está presente na maioria das nossas universidades, né, em termos de pedagogia, não está presente, tá? Então era essa a provocação que eu quero deixar para a gente pro debate, né, para a gente pensar. Tem algo que é de uma ideologia, tem algo que é político, sem dúvida nenhuma. Hoje, nesse momento político, é impensável falar em Paulo Freire, né? Quer dizer, impensável oficialmente, né? Mas a gente teve momentos de maior abertura nesse país, né? E mesmo assim Paulo Freire não foi incluído nas universidades, né? Então, se a gente vai pensar aqui, né? Está pensando aqui juntos essa ideia de descolonizar saberes, né? Eu acho que uma das questões que a gente pode pensar juntos é: por
quê, né? Por que Paulo Freire é tão reverenciado em outros lugares do mundo e não aqui, né? E quando ele esteve em Harvard, ele deu aula em Harvard, e lá na Universidade de Harvard existe uma cadeira, uma disciplina chamada Pedagogia Freiriana, no curso de Pedagogia. Na Suécia, em Estocolmo, existe uma praça onde tem a estátua dos 8 maiores benfeitores da humanidade. Um desses benfeitores é o Paulo Freire, está lá do lado de Angela Davis, do lado de Mao Tse Tung, do lado de Pablo Neruda, né? E aqui no Brasil, e eu não estou falando desse momento político, porque esse momento político realmente é algo completamente surreal, né, que a gente está vivendo. Mas eu estou falando dessa história, né, de tantos anos, né? E aí a gente vem, o tema da mesa é pensando novas perspectivas de educação, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção. Gente, novas, né? Paulo Freire tem 50 anos, há 50 anos ele escreveu isso, né? Há 50 anos ele começou essa ideia dessa pedagogia do oprimido. Então é uma provocação mesmo, assim. Eu não tenho respostas também não, eu tenho algumas pistas, mas não tenho respostas, mas eu queria que a gente pensasse isso junto, né? A gente falou tanto hoje das epistemologias do Sul, né? E eu estou trazendo aqui essa ideia de que nós temos um epistemólogo, né, consistente, robusto, brasileiro, e a gente não investe, a gente sequer conhece, né? A gente sequer sabe quem é Paulo Freire. Então fica essa provocação aí para a gente debater. Quantas novidades, né, gente? Eu acho que eu vou falando, né? Quem chega traz novidades. E quantas novidades a gente está ouvindo aqui. Eu acho que o principal, assim, que ficou aqui ressonando na minha mente, que retorna agora com essa provocação da Elisa, né? Desse novas, né? Que a gente traz para falar sobre Paulo Freire, é que a gente precisa realmente olhar para o passado, né? Até anotei aqui que o Daniel falou também. Que nos torna brasileiros não é o futuro, mas é o passado. Eu acho que esse momento aqui na Semana de Psicologia está sendo muito para isso, para a gente poder parar um pouquinho e começar a olhar mais para o passado, começar a ouvir mais, né? Hoje de manhã a gente estava falando sobre ouvir vozes que estão falando, né? A gente fala, algumas pessoas falam muito de dar voz, mas a gente não pode dar voz a ninguém. A gente precisa parar e ouvir vozes, né? Eu acho que esse é o momento assim, ideal na atual conjuntura, onde tem muita gente gritando, muita coisa. A gente precisa parar e começar a ouvir essas vozes mesmo, olhar um pouco para o nosso passado e, a partir disso, começar a caminhar. Eu acho que é o que fala também da ação, da reflexão e da teorização, né? A gente precisa começar, a gente para, e aí a gente reflete, depois a gente precisa tomar uma ação, como os mapuches estão tomando lá no Chile agora, né? E eu acho que é isso. A gente pode abrir para perguntas, para discussão. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, que aí a gente leva o microfone para você. Boa noite, eu sou o Pedro. Eu queria pedir licença para esta mesa para direcionar a pergunta para o Daniel. E também, assim, não falar exatamente de educação, mas falar de uma outra paixão minha, além da psicologia, que é a literatura. E dentro de tudo que você falou, eu queria saber duas coisas. A primeira é o que pode a literatura? Acho que não só no âmbito da educação, mas de modo geral, assim, o que pode a literatura? E a segunda é o que a gente perde, o que a gente ganha nesse deslocamento de uma oralidade para o texto escrito. São essas duas perguntas. Parabenizar a galera da organização e, sobretudo, agradecer também pela oportunidade de estar fazendo parte disso aqui. Eu primeiro queria elogiar aqui a fala dos meus colegas de bancada, né? Bancada da palavra, né?
tem a bancada da bala, do boi, e a gente é a bancada da palavra. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer os Mapuche, tem muitos bons escritores, muito bons poetas entre os Mapuche, justamente por conta dessa importância que eles dão à palavra, à oralidade. E a poesia é talvez a expressão mais próxima da oralidade. E na América Latina como um todo, há muitos poetas indígenas em destaque. No Brasil, a literatura indígena é uma literatura ela está mais distante, digamos, da poesia. Né? Ela acabou se agarrando mais na vertente infantil-juvenil, né? Até por conta do caminho, né? Que por aqui se toma, que é um pouco diferente, naturalmente. Também tive a oportunidade de conhecer Paulo Freire, não assim na prática, né? Como você teve, mas num momento de descanso, né? Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele num momento de praia, assim, então foi melhor. Então me sinto contemplado por fala de vocês também, muito legal, até porque o Paulo Freire foi uma das pessoas que talvez motivou a própria criação do movimento indígena nos anos 70, né? Como motivou a Igreja Católica a fazer opção preferencial pelos pobres, né? Que foi o mote também que depois acabou fazendo com que surgisse o movimento indígena brasileiro. Eu falo isso um pouco na minha tese, a minha tese de doutorado, claro, minha tese é sempre de doutorado. Eu trabalho o caráter educativo do movimento indígena e coloco um pouco na minha reflexão, não Paulo Freire naturalmente, mas sobretudo esse surgimento de comunidades, o método Veja, Olhar e Agir, que era muito comum naquela ocasião, né, que tinha a ver com a teologia da libertação, que foi um outro momento importante na história brasileira. Então, quer dizer, de alguma maneira, o Paulo Freire influencia também o modo indígena, né, o modo indígena de educar. Isso é bem bacana. Agora, o que pode a literatura? A literatura, ela pode, em se tratando de literatura indígena, principalmente, ela pode ela pode fazer surgir, né, um olhar novo da sociedade brasileira com relação aos povos indígenas, né? Se durante muito tempo a gente teve a negação, né, dos indígenas com relação a poderem se tornar escritores ou tornar qualquer outra coisa, hoje em dia a literatura ela vem trazendo, colocando, apresentando para a sociedade brasileira quem são esses povos, né? E em que momento é que eles se encontram e como eles podem ser também elementos importantes na construção da identidade brasileira. A literatura, ela tem esse papel, eu diria, militante, né? Eu acredito que ao fazermos literatura, os indígenas, ao fazermos literatura, a gente está cumprindo o nosso papel de educar a sociedade brasileira. Portanto, é uma tarefa, é uma militância, né? Não é só pelo deleite da própria literatura, não é só pelo fato de que escrever parece nos tornar pessoas mais conhecidas e mais respeitadas na sociedade. Eu acredito que a nossa escrita, que vem tentando acompanhar a nossa oralidade, ela permite um caminho possível de entendimento da sociedade brasileira com relação aos povos indígenas. É uma literatura educativa, nesse sentido, né? A nossa literatura é literatura, mas ela não é a literatura como um deleite, ela é uma literatura como educação, né? E nesse sentido eu acho que ela tem cumprido um papel fundamental. Hoje nós somos mais de 40 escritores indígenas, existem mais de 120 títulos escritos por autores indígenas espalhados pelo Brasil. Alguém pode pensar, mas isso é tão pouco, né? É pouco, sim,
mas é muito. É pouco se a gente imaginar que são só 120 títulos, são 40 autores, mas é muito se a gente imaginar que só existe, só tem 20 anos. Né? Esse surgimento dessa literatura só existe há 20 anos. Os indígenas só foram considerados brasileiros legítimos há 30 anos. Antes disso, os indígenas, nós éramos considerados cidadãos de segunda classe. Nós éramos considerados menores de idade. Nós éramos considerados, portanto, brasileiros em formação. Nós tínhamos, até 1988, nós tínhamos que deixar de ser indígenas se quiséssemos ser brasileiros. Só em 88 é que a Constituição vai dizer assim, não, os indígenas já são indígenas, já são brasileiros. Não precisam deixar de ser indígenas. Cabe ao Estado brasileiro protegê-los. Cabe ao Estado brasileiro oferecer condições para que eles se mantenham indígenas e possam exercer a sua cidadania. Somente em 88, portanto, 30 anos atrás, é que nós indígenas podemos nos chamar efetivamente de brasileiros. Não tínhamos mais que largar a nossa língua, não tínhamos mais que largar a nossa cultura para nos sentirmos cidadãos. Olha, 30 anos atrás, o Brasil tem 519 anos de história. Somente há 30 anos atrás é que os indígenas começaram a entrar na sociedade como cidadãos plenos. Portanto, foi apenas há 30 anos atrás que nós conquistamos o nosso direito de sermos indígenas. Então, esse é uma conquista. Tem gente que diz, os indígenas têm muito privilégio. Só que não, né? Isso aí é uma conquista da sociedade civil brasileira como um todo. As pessoas sempre estão confundindo privilégios com direitos. As pessoas acham que ter direito à universidade, ter direito a cotas, por exemplo, da universidade, é um privilégio por ser indígena, por ser negro. Não, isso é uma conquista. Isso é um direito. Privilégio é o que tem os nossos políticos, isso sim, os nossos juízes. Esses têm privilégios, porque tem mais do que precisam ter. Tudo que a gente tem a mais acaba virando privilégio, porque é dado para a gente de mão beijada. Agora, quando é conquistado, não é privilégio, é um direito conquistado. Então, a literatura, e nesse sentido, é importante lembrar para vocês que quando eu falo que nós somos do presente, significa dizer que nós somos seus contemporâneos. Tem gente que ainda hoje, no século XXI, fica questionando ou fica dizendo que se eu tenho um celular, um iPhone chique de última geração, eu deixo de ser indígena. Porque o celular determina se eu sou ou não sou indígena. Tem gente que acha que eu não posso ter um carro porque ímpio de verdade anda de canoa, que eu não posso usar uma roupa porque ímpio de verdade. Então é esse tipo de mentalidade, esse tipo de cultura, de narrativa que a nossa literatura tenta questionar, tenta barrar, tenta educar, para que as crianças, por isso a opção em escrever para crianças e jovens, que as crianças elas possam crescer efetivamente ou ser educadas com outro olhar para essas sociedades. Isso vale também, inclusive, para as outras formas de comunicação que os indígenas têm tido. Tem muitos indígenas fazendo filmes, usando as câmeras, a câmera do celular ou a câmera de filmes mesmo para fazer cinema. Agora, semana passada, um filme de um diretor do Povo Chavante ganhou um prêmio internacional, que aconteceu aí no final de semana passada. Quem é que sabe disso? Ninguém. Isso porque a Globo não mostra, Assim que diz, justamente porque são vozes invisíveis.
Porque as pessoas vão dizer assim, se ele fez isso, se ele ganhou um prêmio, se ele foi para a universidade, se ele ganhou um prêmio de música, se ele deixou de ser. Isso é sempre muito triste, né? Daí a importância da literatura. Existe, claro, um tênue fio entre literatura e oralidade o tempo inteiro. Essas questões, elas vão estar sempre postas. Mas como somos contemporâneos, nós precisamos, a cultura precisa se atualizar o tempo inteiro. Então, quando nós usamos esses equipamentos que não são da cultura, nós estamos fazendo, na verdade, o movimento que a cultura faz, que a natureza faz, que é de se atualizar. Então, se eu estou no século XXI, eu não posso me comportar como alguém que está no século XVI. É impossível querer que o mundo do século XXI seja o mesmo mundo do século XVI. É impossível, é improvável, é impraticável, né? Nós somos de hoje, nós somos do presente. Portanto, usar tudo isso, todas essas ferramentas que a sociedade nos oferece, é sinal de inteligência, né? É sinal de competência, é sinal de que nós sabemos fazer. Isso vai fazer com que a gente seja menos indígena, menos munduruku, coisa parecida? Não. Né? Ao contrário, né? Isso vai fazer com que a gente alimente ainda mais a nossa própria identidade cultural. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer só uma resposta à colocação da professora Elisa. Enquanto a senhora falava, eu fiquei pensando o tempo todo no complexo de vira-lata, que é o som que geralmente criou, né, após a derrota do Brasil na Copa de 50. Eu acredito que seja por conta disso que a gente não trate nossos autores, que a gente não fale sobre a gente, que isso não seja tratado na academia e fora dela, inclusive nas escolas. Eu acredito que passa muito por essa baixa autoestima, né? E por essa justamente, o Daniel apontou, esse olhar para o passado, olhar para o futuro, que nem é o futuro, e esquecemos do passado. Eu acredito que essa questão do complexo de vira-lata acaba sendo reforçada todos os dias, quando, por exemplo, o presidente bate consciência para a bandeira estadunidense e, enfim, esquece de nós, esquece do que nós produzimos, do que nós falamos, do que nós tratamos. Eu acho que essa é uma das pistas, né, para a gente pensar. Como eu falei, eu não tenho respostas, né, eu tenho pistas para a gente pensar essa questão. Eu acho que essa da gente, que o Daniel falou muito bem, né, da gente não olhar para o passado, né, é uma das pistas. Eu acho que, assim, às vezes, um passado muito recente, né, a gente não olha. Paulo Freire é um passado muito recente. Eu me lembro se a gente pensar em termos cronológicos, né, eu me lembro aqui de uma rodada de formação que veio com a professora do Tortura Nunca Mais, a Nancy vai lembrar disso, né? E ela começou a falar do Enfield, do Herbert Daniel, do Pasquim, e a Nancy parou e falou assim: gente, vocês sabem quem é Herbert Daniel, Enfield, vocês sabem que foi o Pasquim? E ninguém sabia. Né? E isso foi ontem, isso faz parte da minha vida, né? E, assim, foi ontem. Então, assim, esquecer o passado, né? Como se ele não tivesse existido, né? Como se ele não tivesse importância, como se correndo sempre atrás de um futuro que na verdade não existe, né? Eu acho que é uma das pistas para a gente pensar essa questão, né? Acho que pensar também, o Paulo Freire falava que, ele continua falando, o que mantém a opressão é que cada um de nós, cada oprimido é hospedeiro de um opressor, e é isso que mantém a opressão, né? O sonho do oprimido é ser opressor, né? É mudar de lado. Nesse acorrentamento, eu deixo de ser oprimido e passo a ser o opressor, né? Então, esse opressor que a gente hospeda, né, a gente não pode não valorizar isso, né? A gente não pode minimizar isso. A gente tem um opressor dentro de nós, né? O opressor não está na outra sala, o opressor está aqui.
aqui dentro de nós. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque são escolhas que a gente faz na vida, né? A cada dia, a cada momento. E essa ideia, eu acho também, acho que são várias coisas, né? São pistas, são questionamentos, coisas que a gente naturaliza, né? Que às vezes parece